Vamos lá, senhores, eu sou Mário, sobre a aula do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos comentar o texto que está sob consulta pública da NR9. Vou colocar na descrição do vídeo o link para você chegar nesse texto, tá? Mas vamos lá. O objetivo da nova NR9, esta norma regulamentadora, estabelece os requisitos mínimos para a proteção da saúde e da integridade dos trabalhadores contra o risco relacionado a agentes físicos, químicos e biológicos nas atividades e ambiente de trabalho. Então, percebe que o foco continua sendo agentes físicos, químicos e biológicos. Importante, aqui está sob consulta pública, tá? Talvez ainda tenha alterações. Bora lá. 9.2, campo de aplicação. As ações de prevenção previstas nessa norma se aplicam no âmbito de cada estabelecimento da organização, onde houver a possibilidade de exposição a agente físico, químico e biológico. Então, percebe que isso aqui é para cada estabelecimento. E, sendo sua abrangência e profundidade dependente das características do risco e da necessidade de controle. Então, a abrangência e a profundidade dessa avaliação vai depender. É uma coisa mais simples, uma coisa mais que vai ser... que eu preciso ter maior detalhamento, então esse controle vai ser maior, eu preciso ter uma avaliação mais profunda, né? E o 922 vai dizer o seguinte: esta NR e seus anexos devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos, não cabendo sua utilização para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas. Isso também é bem importante. Ele deixa bem claro que eu vou usar apenas para a gestão dos riscos físicos e biológicos. Mais adiante, ele até vai falar o seguinte: olha, a gente vai usar os limites de exposição dos anexos. Então, a gente vai ter vários anexos na NR9, nem todos estão aprovados, e eu vou complementar com a NR15, porque adicional de salubridade vai ter o laudo de salubridade, que é com base na NR15. Gestão de riscos físicos, químicos e biológicos, NR9, tá? Mas vai ser bem diferente. Hoje já é diferente, mas hoje a gente utiliza os limites da NR15, né? Aqui a gente vai só complementar. A ideia, pelo que eu entendi, é ter vários anexos. 9.3, identificação e avaliação das exposições aos agentes ambientais. Então, bora lá. A identificação das exposições a agentes ambientais deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis. Então, primeiro item, descrição das atividades. Isso é óbvio, eu tenho que descrever como são todas as atividades da empresa, né? A identificação do agente e a forma de exposição. Então, qual o agente e como é que ele está fazendo essa exposição do trabalhador. Então, por exemplo, é um agente físico, químico, biológico, e aí é ruído, por exemplo. A identificação do agente e forma de exposição. Eu já falei isso. A determinação e localização das possíveis fontes geradoras. Então, o que está gerando aquele agente e aonde ele está localizado. Então, por exemplo, é um bico de ar comprimido que está gerando ruído. Gerando esse ruído, então tem a fonte ali da geração do ruído. A identificação das possíveis trajetórias dos meios de propagação do agente no ambiente de trabalho. Então, de onde vem, para onde vai esses agentes. A descrição das medidas de controle já existentes. Então, o que eu tenho de produção por causa de ruído? Eu tenho lá um cruzamento, eu tenho proteção, trabalhadores fazem revezamento, eu tenho que colocar isso tudo. A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos. Então, quais são as funções expostas àquele agente e quantos trabalhadores expostos por função. Os possíveis danos à saúde relacionados às exposições identificadas disponíveis na literatura técnica. Então, aquele agente causa qual consequência de acordo com a literatura? E aí eu tenho que descrever isso também. A obtenção de dados existentes na empresa, indicativo de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho. Então, na nossa empresa, o que a gente já tem de histórico indicativo de comprometimento da saúde daquele agente? Então, tudo isso tem que ser feito. Aí vai para o item 9.4, a avaliação das exposições aos agentes ambientais. Deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição a agentes ambientais, a fim de determinar a necessidade da adoção de medida de controle ou de realização de avaliações quantitativas quando aplicáveis, ou de avaliações qualitativas mais aprofundadas. Então, bora lá. Deve ser realizada a avaliação preliminar. O que é isso? É algo que já tinha na NR9 e acho que a gente podia definir como antecipação. A antecipação já não deixa de ser uma avaliação preliminar daquilo que vai acontecer. E também a avaliação preliminar, eu chegar aqui no ambiente e já verificar, por exemplo, aqui tem um ruído muito elevado. Eu não avaliei de forma quantitativa, mas de forma qualitativa eu já estou definindo isso de forma preliminar. E em função disso eu defino se eu vou fazer uma avaliação quantitativa ou qualitativa e quais são os controles necessários. Ele vai detalhar isso agora. Bora lá. A avaliação quantitativa da exposição a agentes ambientais deverá ser realizada sempre que necessária para. Então, quando é que eu tenho que fazer quantitativa? Primeiro,
comprovar o controle ou a irrelevância da exposição a agentes identificados na etapa de reconhecimento. Então você fez aquele passeio na empresa para identificar os riscos, para reconhecer os riscos, e aí você, através de uma avaliação quantitativa, você comprova que aquele controle está sendo eficaz ou que aquele agente é totalmente irrelevante, não há um problema. Nesse caso, a avaliação quantitativa. Determinar o perfil de exposição dos trabalhadores, então como é que esses trabalhadores são expostos e também os setores e tudo mais. Eu preciso fazer essa avaliação quantitativa para saber isso. Subsidiar o equacionamento das medidas de controle, então por meio de uma avaliação quantitativa eu tenho como definir melhor as medidas de controle. E o 9421 vai dizer o seguinte: a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções. Então, deve ser representativa da exposição. Isso aqui é como se fosse, na minha opinião, a estratégia de amostragem. Eu preciso demonstrar, por meio dessa avaliação quantitativa, mas de forma ampla. Não adianta eu pegar, fazer o que todo mundo faz quase, pegar uma amostra e considerar aquilo verdade. Isso não representa a exposição do trabalhador. Eu preciso de uma amostra adequada, eu preciso estudar melhor esse amostral. Nos casos que as avaliações quantitativas não forem aplicáveis, a avaliação das exposições deve ser realizada utilizando métodos qualitativos, conforme disposto nos anexos da CNR. Então lembra que cada essa NR vai ter vários anexos. Então você vai fazer essa avaliação qualitativa com base nesses critérios. E lembra, quando é que eu vou fazer a avaliação qualitativa? Pega um exemplo clássico. Eu entrei aqui e tem um produto químico, sei lá, tem muita poeira. Eu entro e vejo que tem muita poeira. Eu preciso quantificar para saber se é um problema? Não, né? Eu posso pular essa etapa, vou direto para o controle, faço a melhoria e depois eu faço a avaliação quantitativa para verificar se meu controle deu certo. Ou seja, eu assumo que é um problema. Desse jeito eu já posso fazer direto só qualitativa. Continuando, os perfis de exposição obtidos devem ser incorporados ao inventário de risco do estabelecimento. O que é esse inventário de risco? Vocês sabem que está tendo também uma consulta pública para o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Quer o maior detalhamento sobre o PGR? Vai ter 2 vídeos meus, eu vou fazer um terceiro lá no meu canal Jornal Segurito, no YouTube, tá? O Nestor também já fez vídeo, então você entra lá no canal do Nestor também, que talvez você consiga complementar as informações. Mas lá no PGR ele vai dizer que tem um inventário de riscos todos. Então aqui ele está dizendo riscos físicos, químicos e biológicos. Lá ele vai solicitar também ergonômico e de acidente. Então esse inventário dos riscos, eu vou precisar pegar essas informações e colocar lá. Não é que eu preciso colocar lá, eu preciso demonstrar que tem, tá? As avaliações das exposições devem ser registradas na forma de relatório técnico, observados aspectos específicos constantes no anexo da CNR. Então, lógico, a avaliação é uma avaliação técnica, terá um relatório técnico baseado no quê? Nos anexos dessa própria NR. E para acabar, 9.5 medidas de prevenção e controles da exposição. Então bora lá. Deve ser adotadas medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle das exposições a agentes ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Então quando é que eu vou estabelecer controle para os diversos agentes, né? Então primeiro, identificação de risco potencial à saúde antes da introdução de novos processos ou alteração daquele já existente. Isso aqui é antecipação, né? Faz antecipação. Antes de um processo ser implantado, eu já tenho que verificar quais são as consequências e já estabelecer controle se necessário. 2. Constatação de risco evidente à saúde na atividade existente. Já está lá e eu sei que tem consequência. Tem que ter controle. 3. Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores do limite de exposição ocupacional estabelecidos no anexo a essa norma. Então, se está acima do limite, óbvio, eu tenho que estabelecer controle. E 4 e último, quando por meio do controle médico da saúde houver evidências da associação entre os agravos à saúde dos trabalhadores e as exposições identificadas. Então, o controle lá do PCMSO, do setor de saúde, identificou que há uma relação entre uma determinada doença e a atividade. Então, nesse caso, lógico, tem que estabelecer controle também. Já estamos finalizando, vamos lá. Enquanto não for estabelecido os limites de exposição ocupação nos anexos, esta norma, serão utilizados valores constantes da NR15 e seus anexos. Aquilo que eu falei, tá? Essa NR9, ela fica cheia de anexos e eu vou usar esses anexos como base. Mas por enquanto não tem
todos os anexos, eu continuo utilizando os limites da NR15. Isso quando passar a vigorar. Lembrando sempre que esse texto é provisório. Na ausência de limite de exposição ocupacional, deve ser adotado aqueles previstos pela CGH. Então isso já tinha também na NR9 antiga. O que não tiver na nossa legislação, eu complemento com a CGH. As medidas de controle das exposições referentes a cada agente ambiental estão estabelecidas no anexo dessa norma, ok? E as medidas de controle devem ser objeto de ações de manutenção de forma a garantir sua efetividade. Isso aqui eu achei muito importante. Não basta eu ter uma medida de controle, eu tenho que ter manutenção. Então, por exemplo, tem um sistema de exaustão. Com o tempo ele vai desgastando, ele talvez não esteja sugando na vazão que deveria. Eu preciso de manutenção para manter isso, tá? E o último item que eu achei bem importante, ele falou o seguinte: as ações de manutenção devem ser registradas. Não basta você dizer que está fazendo essa manutenção, você tem que ter o registro para comprovar que aquele sistema de exaustão, nesse meu exemplo, continua efetivo. Isso eu achei bem importante, bem interessante. Então você percebe que agora a NR9 ela mudou bastante, mas o texto da NR9 antiga não exclui nada que está aqui. Então você consegue usar aquela estrutura e talvez complementar um item ou outro, como esse da manutenção, para concluir a NR9 nova. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilhe. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal.